Aleluia, aleluias, meu Senhor, eu já posso amar. Olhe para o seu irmão, de verdade, o meu irmão, de verdade, de verdade. Aleluia, sim. Aleluias, como é bom exalar o teu amor. Do coração. Você está feliz? Amém. Agora você vai dizer um amém mais forte ainda. Você é feliz? Porque quem é, sempre estará, viu? Diga, eu posso ficar, às vezes, triste. Pode dizer. Não é pegadinha não, diga, eu posso ficar, às vezes eu fico triste, né? E às vezes, muito mais vezes que a gente gostaria, não é verdade? Ok. Diga, mas infeliz nunca. Infeliz nunca. Infelicidade é contrário de felicidade. E você é Macário. Macário, o Salmo 1 diz que você é um bem-aventurado. É uma opção, lógico. Né? E é uma opção que não é livre-arbítrio. A Bíblia não fala em livre-arbítrio, é mentira. Mentira, essa doutrina do livre-arbítrio é uma mentira. Não existe livre-arbítrio, soberania só de Deus. Quem tentou contra a soberania de Deus foi o diabo, que ele tentou se exaltar e o que aconteceu? Virou diabo. De um anjo de luz, que era Lúcifer, virou diabo. Nem ele teve livre-arbítrio. Ele desobedeceu. Com Deus não existe livre-arbítrio, com Deus existe desobediência. E o Salmo 1 diz que você é bem-aventurado. Diz, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Não caminha no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Aí vai embora, até o 3, depois diz, ele é como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer será bem sucedido. Será feliz, será próspero, será Macário, será alguém que vive a verdade de Deus para ser vivida nesta terra. Isto é Bíblia com contextualização. A Bíblia, quando não é contextualizada, ela vira espaço para sensacionalismo. Nós não somos religiosos, nós não somos sensacionalistas, nós somos cristãos da graça de Deus, nós somos cristãos do Evangelho da graça de Deus, nós vivemos e obedecemos as verdades, e a palavra de Deus diz que quando nós fazemos isso, no Salmo 37, versículo 4, receba, 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 porque você está diante do altar, você precisa ouvir a voz de Deus, receba porque está na palavra, e a palavra é vida. Salmo 37, versículo 4, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Amém? Graça e paz. Eu sou o Bispo Daniel Anacleto, com a minha linda e querida esposa Bispa Lídia. Estamos aqui mais uma vez para receber você, com amor, em nome do apóstolo Miguel Ângelo, da Bispa Rosana, nossos bispos primários, toda a família apostólica. Sejam muito bem-vindos mais uma vez a esta escola de capacitação e crescimento espiritual. Graças a Deus. Chegamos ao momento do estudo. Temos 50 minutos para a nossa aula de introdução deste livro maravilhoso, Os Remidos do Senhor. Deus maravilhoso, Deus soberano, obrigado, Jesus. Continua falando aos nossos corações, como tens feito desde o início deste culto, Pai. A minha suficiência vem de Ti, pela Tua graça, sou o que sou. Obrigado, Jesus. Eis-me aqui. Amém e amém.
dezenas de irmãos ligadinhos conosco aqui nesta manhã para a Escola de Capacitação e Crescimento Espiritual. Você que presencialmente, então mais uma vez, bem-haja, seja o nosso Deus a honrar a cada um para a glória dele mesmo. E aí nosso amado apóstolo Miguel Ângelo começa já aqui na página 11, dizendo assim: quando Deus inspira um líder espiritual de uma congregação, é porque ele tem algo a dizer a seus filhos. Então ele, apresentando o livro, ele está dizendo: eu reconheço que falar de remidos, de libertos para sempre do império das trevas e transportados para sempre para o reino do amor de Deus, dentro de um contexto tradicional e legalista que prioriza o fardo como condição e base de merecimento da bondade de Deus e da salvação, é algo bastante complicado. É verdade. Aqui ele vai, já na introdução, fundamentando isso. Na página 12 ele diz assim: só um Deus absolutamente soberano seria capaz de fazer uma libertação tão real e tão completa. Quando as pessoas perderam a dignidade, o nome, a família, os sonhos, a razão de viver, porque ao serem pegas pelo anzol do inimigo, caíram em suas armadilhas, deixaram-se seduzir, por isso foram levadas ao fracasso e tiveram suas vidas destruídas. Então ele vai fazendo esse paralelo, mostrando o que era o antes de Cristo, o antes da cruz, e o que nós precisamos viver hoje depois da cruz, porque se nós nos deixarmos levar e não atentarmos para todos o pacote completo que só a graça de Deus traz, nós voltamos a viver uma vida de vergonha, de opróbrio. E a decisão, a iniciativa do encontro, do contato, da busca de Deus com o remido, parte sempre do Senhor. Aqui na página 13, ele diz: por isso que a Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Ele inclina o coração do remido e vai mostrando que esse primeiro momento, esse toque, não é claro, é sempre de Deus. E depois, o que faz alguém avançar, crescer na graça e no conhecimento? Então já começaria aqui na introdução, para a gente fundamentar isso que o apóstolo fala, dessa abrangência, mas também dessa dificuldade de explicar essas coisas, com a epístola de Pedro. Pedro, que foi quem mais confrontou Jesus, mas 2 Pedro capítulo 3, o capítulo 3 de 2 Pedro, do versículo 10 ao 18, Pedro traz uma aula de que realmente há um diferencial. Ele começa falando de escatologia, falando que o mundo vai mesmo caminhar no caminho de, digamos aí, de deteriorização, que vai ser destruído, que vai ser, na verdade, transformado, né? Depois o Apocalipse explica melhor isso, mas 2 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 10, eu não vou ler, eu estou explicando. Essa é a Bíblia revista e atualizada João Ferreira de Almeida, comentada por esse humilde servo que vos fala, Bispo Daniel Anacleto. Então, o que Pedro quer dizer nesse contexto, inclusive, deixa eu te lembrar, você está na Escola de Capacitação e Crescimento Espiritual. A Bíblia precisa de contextualização. Bíblia sem contextualização gera sensacionalismo. Bíblia, vou repetir a frase, hein? Vai nos acompanhar. Bíblia sem contextualização gera sensacionalismo. Nada acontece. Então Pedro está explicando ali que nessa condição ele disse, mas há um povo, ele está falando aos judeus, mas ele está falando dos que vivem a graça de Deus, está dizendo, mas há um povo que anda em santo procedimento e piedade. Piedade é eusébia, do grego é graça. Ele está dizendo, esse povo espera e apressa a vinda de Cristo. Então aí começa o diferencial dos remidos do Senhor, que entendem. Os remidos do Senhor podem viver nesta terra uma classe de vida espiritual que ninguém pode atingir sem conhecimento. Diga, todos poderão, mas nem todos viverão. E é isso que Pedro fala. Pedro, no meio aqui, ele diz, olha, são coisas difíceis de explicar. Ele fala, são coisas difíceis de entender. O que é difícil de entender, é difícil de explicar. Coisas difíceis de explicar, trazendo para o meu ponto aqui, para o que o apóstolo disse. É difícil você tratar de um tema desse.
Coisas difíceis de entender. Ele diz, mas, e ele ainda diz, olha, os ignorantes, eles deturpam para a própria destruição. Ele diz, mas esse povo que segue a graça de Deus, que segue as coisas que Paulo diz nas suas epístolas, olha que lindo. Então Pedro, lá na sua segunda epístola, ele se rende totalmente a Paulo. Ele diz as coisas que Paulo explica nas suas epístolas, que vão de Romanos aos Hebreus. Ele diz, então, essas coisas que vocês deviam fazer. E aí no 18 ele disse, antes, então, crescei na graça e no conhecimento. Então, a introdução da nossa aula hoje, já fazendo um link agora com o capítulo 1, é exatamente a gente mostrar essas circunstâncias. Aqui na página 16, o apóstolo, quando conclui essa introdução, ele diz, falo sobre a circuncisão de Cristo e todos os benefícios advindos disso na vida do remido. Falo sobre a postura do remido diante das adversidades e vicissitudes da vida, como ele obtém vitória na família através do conhecimento, das verdades reveladas, do pacto de melhores e superiores promessas. Hoje, bem cedo, eu já falava com a nossa irmã Hilda. Irmã Hilda Belato, essa que agora há pouco eu trouxe aqui o dízimo de quase um ano, que ela enviou à casa de Deus nesta manhã. Que fidelidade! E ela me falava, bispo, não tem sido fácil, imagina, eu vou fazer 86 anos, muitas dificuldades, mas glórias a Deus, e ela deu muitas graças a Deus, não foi, amor? E agradecendo a Deus pelas vitórias. E eu falei, irmã Hilda Belato, você é um exemplo, obrigado pelo seu testemunho, você é um exemplo. E sabe por que a irmã está aí aos 86 anos de idade quase, ela tem 85, eu falei, porque você é uma pessoa que eu sempre que lhe conheci, a irmã sempre quis fazer alguma coisa. Eu nunca vi a irmã reclamando, dizendo o tempo todo de doenças e não querendo fazer, às vezes escolhendo ser vítima. A irmã sempre teve uma postura de vitoriosa. E aquilo foi lindo, aquele momento. Eu disse, olha, vocês não sabem, talvez muitos aqui não sabem, mas eu que tive que pedir para a irmã Hilda, eu falei, irmã Hilda, para, eu não quero que a irmã faça, porque eu via que era um sacrifício muito grande devido à idade, mas não tem muitos anos, talvez há uns 8 anos, eu estou nas missões, vão fazer 11 anos, já deve ter uns 6 anos, que a irmã Hilda me pediu para vir aqui, voluntária. Agora nós temos o João Calazans com a esposa, que está fazendo um trabalho maravilhoso aí para a igreja em todas as áreas, e extensivo também às casas da vila, mas naquela época nós não tínhamos. Ela disse, bispo, deixa eu vir limpar. Ela vinha, trazia da casa dela uma bolsinha com a sua aguinha, trazia os paninhos que ela gostava de usar, nós tínhamos tudo, mas ela já trazia coisa, ia lá voluntária. Eu falei, meu Deus, que lindo, uma pessoa assim, irmãos, é bênção de Deus, fiel, gosta de ser útil, ela está colhendo, você está entendendo? Então às vezes a pessoa fica pensando, irmãos, a pessoa colhe realmente aquilo que semeia em vida. Deus honra, como tem honrado aqui, eu poderia dar testemunho aqui de cada um de vocês, graças a Deus, é isso que eu fico vendo, sabe, essa postura, porque está aqui, olha, é através do conhecimento das verdades reveladas ao pacto de melhores e superiores promessas. Quer dizer, tem um ou outro que às vezes anda no nosso meio que não evolui, mas a graça faz evoluir. Por isso que Pedro termina a sua epístola em 2 Pedro 3, no versículo 18, ele diz, crescei na graça, no conhecimento. A graça gera crescimento. Então, para você entender que você está na escola de capacitação e crescimento espiritual, que é o bispo Daniel que está te falando, que eu gosto de rima, diga assim, remido não é para ficar esquecido. Não vai ficar esquecido, irmão. Vai crescer na graça e no conhecimento, vai desenvolver, não fica nem velho. Quem cresce na graça e no conhecimento não fica velho, fica sábio. Viu, Ana? Quando aquele motorista de ônibus pegar de novo e disser isso, você fala, eu não sou velho, eu sou sábia. Pronto, é a melhor resposta, para a glória de Deus, né? E vamos avançando. Então aqui o capítulo 1, com esse subtema, os remidos do Senhor, o apóstolo Miguel Ângelo traz o Salmo 107, versículos 1 e 2, que é aqui já um alerta, que é o que eu vi, o testemunho que eu acabei de dar da irmã Hilda Belato. Ele diz assim, rendei graças ao Senhor,
porque Ele é bom. Então, os remidos do Senhor precisam ter essa convicção. Paulo diz, em tudo dai graças, não é verdade? Então, é render graças ao Senhor, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Digam-nos remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo. Todas as áreas da nossa vida, do nosso viver diário, são extremamente afetadas e abençoadas pelos efeitos da redenção de Jesus. Compreender essa verdade proporciona edificação, avivamento, para que possamos estabelecer fundamentos fortes e sólidos sobre aquilo que Deus fez no seu ato redentor. O versículo aqui do Salmo 107, que nós acabamos de ler, ele deixa muito claro isso. Ele diz, você reconhece isso, você vive isso, você proclama isso. Cuide dos teus pensamentos. É um texto que eu gosto muito. Vamos ler Filipenses 4, 7 e 8. Uma vigilância que nós temos que estar aqui, olha. Nós então sentimos a paz. Ele diz, a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração. Isso é uma prerrogativa de quem está convicto desta remissão. Ele se sente em paz. A vossa mente é em Cristo Jesus. E aí ele diz, como nós vamos agora poder tratar tudo isso com o nosso pensamento? Olha o versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então ele diz, rendei graças, porque o Senhor é bom, porque Ele é bom. Nós devemos, o apóstolo diz aqui, nós devemos nos conscientizar de que nós temos como parte do nosso culto a Deus, da nossa vida, porque a nossa vida tem que ser cultuar a Deus, e reconhecer o tempo todo que Deus é bom. Às vezes tem gente que diz assim, o melhor de Deus é o melhor de Deus. Irmão, se é de Deus, é o melhor. Se não for o melhor para você, pode acreditar, às vezes é uma permissão de Deus para que alguma coisa seja contornada, mas que no final é o melhor. Tem gente que diz assim, olha, eu estou chegando ao fundo do poço. Meu amado, acredite, ainda que você pense que estava chegando ao fundo do poço, eu tenho uma notícia boa para te dar hoje. Se o fundo do poço é de uma ovelha, de um remido do Senhor, alguém que ouve a voz de Deus em algum momento, não vai ter lama para te sufocar, terá uma mola para te impulsionar para cima. Não há fortaleza, não há nada neste mundo que pode, ou que possa nos derrotar, amados. Não há. Agora, tem muito filhos de Deus que por não estarem atentos à palavra, não ouvirem a palavra, tem gente que escolhe qualquer coisa. A igreja para elas é a última opção, irmãos. Glórias a Deus que não é a sua última. Você está aqui hoje, você priorizou, graças a Deus. Sabe? Então, às vezes a gente vai observando que, lamentavelmente, o resultado é previsível. As pessoas vão colocando de lado a igreja, a vida com Deus, as verdades de Deus, se deixam levar pelas convicções humanas, pelos apelos da carne, pelos dardos inflamados do maligno, e se afastam das coisas de Deus. É lamentável. Talvez alguém que esteja aqui, ou até aqui representado, ou quem sabe alguém pela internet, tenha alguma coisa ainda que precisasse, irmão, corrija o quanto antes. Corrija. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Sabe, se você duvidava ainda de alguma questão com relação a Deus, com relação à revelação da graça de Deus, não negocie com isso, meu amado. Entenda. O que Tiago deixa muito claro aqui no capítulo 1, versículo 17, ele disse, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então
essa segurança espiritual, essa segurança bíblica, não é um relativismo, sabe? Não é um sensacionalismo, é uma contextualização bíblica. Ela vai gerar em todos nós essa segurança, essa paz, essa tranquilidade, uma certeza em Deus. Outro fato que nós devemos conhecer é que as misericórdias de Deus, elas não duram até um primeiro erro, porque tem gente, olha, aí fora é terrível, porque aí exclui a pessoa da igreja, aí joga um cajado, e condena, e as pessoas vão, irmãos. Às vezes eu ouvia nosso apóstolo dizendo, olha, eu prefiro o cristão mais fraco que seja, mas sentado no banco da igreja, do que excluído e colocado lá no mundo para ficar à mercê do diabo. Se alguém deixar de frequentar os nossos cultos, irmãos, acredite, nunca vai ter sido uma decisão do nosso apóstolo ou de qualquer um dos líderes que estão debaixo da visão apostólica e profética. Nós estamos aqui para abençoar, nós estamos aqui para ministrar a palavra, como Jesus sempre fazia. Jesus reunia o povo, sentava e ensinava a palavra, é a palavra que vai fazer a diferença. Nós não estamos aqui para julgar, a graça de Deus não é um ministério de condenação e morte, o ministério da graça de Deus é um ministério de reconciliação. As misericórdias de Deus são para nós, são para os filhos de Deus. Lamentações capítulo 3, versículo 22 e 23, diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, irmãos, porque quem de nós, qual de nós? Paulo explica isso, ele diz lá no capítulo 6 a 8 de Romanos, que para mim é o tema central da Bíblia Sagrada, Paulo chega uma hora que ele diz, olha, desventurado homem que sou. Sabe, reconhecer isso, mas saber que Deus é misericordioso para conosco, que Jesus cumpriu o sacrifício perfeito, que é hoje o Paracleto, que é o nosso protetor, que é o nosso defensor com relação a tudo isso que a nossa mente às vezes tenta nos parar, e as próprias pessoas que nos rodeiam tentam nos crucificar de novo, tentam nos jogar para o inferno, tentam tirar a nossa certeza da salvação. Não deixe isso. Uma vez salvo, salvo para sempre. 155 vezes a Bíblia fala de salvação eterna. Então acredite que você tem do teu lado as misericórdias de Deus. Diz que elas não têm fim. Elas são a causa de não sermos consumidos, elas não têm fim. O 23. Elas renovam-se. Eu colocaria assim aí, olha, com toda a humildade vou te dizer, coloque aí, olha, essa frase que eu vou te dizer agora. Quem diz que não teve nunca uma oportunidade na vida, quem diz que nunca teve uma oportunidade na vida, nunca compreendeu um amanhecer. Isso aqui, irmãos, é a tradução dessa frase. Porque as misericórdias de Deus, elas se renovam a cada manhã. Entenda, como é que eu poderia explicar certas coisas com relação a nós estarmos aqui vivos, ainda mais depois dessa pandemia? Quantas pessoas você viu que você falava, poxa, mas como é que pode? Mas Deus permitiu. E terminou o tempo dessas pessoas aqui na terra. Sabe? Ok, os salvos estão no mover, estão na glória, algo que a gente não pode nem imaginar, mas nós não temos nem esse direito, sabia? Você tem direito de honrar a Deus por saber que vai para o céu, mas você não tem o direito de querer ir para o céu antes do tempo, não. Isso é errado. Você tem que dizer, Senhor, no teu tempo, e você tem que agradecer a Deus, porque Deus deu o sim ou amém para você estar vivo hoje, você vai viver com dignidade e honra nesta terra. Honrando a Deus, e acreditem, quando você honra a Deus, Deus te honra. Ele fala isso a Samuel. Ele diz a Samuel, ele diz lá, através do livro de Samuel, ele diz, os que me honram, honrarei. Em Isaías ele diz, olha, no lugar de vergonha, dupla honra. É só esperar. É só aguardar, é só dizer, peraí, mas eu estou vivo hoje, hoje é o grande dia. Não é à toa que hoje se chama presente, irmãos. Hoje se chama presente, porque é um presente de Deus nós estarmos aqui nesta terra. Vamos curtir esse presente, vamos viver esse presente de tal forma que amanhã, quando esse presente se tornar passado, ele nos ajude até a nos orgulhar um pouco mais do nosso passado. Sabia?
E amanhã, quando nós chegarmos no amanhã, nós vamos ter feito hoje tão bem que nós projetamos melhor o nosso amanhã. Então as influências do hoje são tão sobre o passado como sobre o futuro. E é hoje que essa misericórdia de Deus se renova na vida de cada um. Então nós temos que ter essa ligação, porque o apóstolo diz aqui, o primeiro erro é sintomático, ele diz, é o primeiro erro, que alguém está vacilando na fé, é quando a pessoa se descuida, começa a achar que é ela que pode, eu posso, não irmãos, é em Deus, é na sua gratidão, é na sua postura a Deus. Quando a pessoa começa a ficar cheia de autossuficiência, que ela está começando a ir para o abismo. Então temos que, primeiro, entender essa questão e depois estar atento para entender que esse é um fato de soberania de Deus. Você está aqui hoje, é um fato totalmente, está nas mãos de Deus. Você não decidiu. Você não poderia fazer nada para estar vivo aqui hoje, sabia? Foi Deus. É incrível, é tremendo quando a gente começa a pensar nessas coisas. Qual é a sua responsabilidade hoje? Fazer o seu melhor, porque o melhor de Deus você já tem à disposição, porque de Deus é sempre o melhor. Porque tem gente que fica cobrando, Deus, eu quero o teu melhor, eu quero o teu melhor. Não, Deus quer o teu melhor. É fazer o de melhor que você pode com aquilo que você tem para hoje. Diga, o que temos para hoje? As misericórdias de Deus. Nada poderia ser melhor que isso. E outro fato interessante aqui também, que eu anotei, é que a Bíblia Sagrada mostra que as misericórdias de Deus, elas duram o quê? Para sempre. Então essa é uma grande segurança que o apóstolo coloca aqui, ele diz, uma vez filho de Deus, filho para sempre, uma vez perdoado, perdoado para sempre, a unção de Deus está na nossa vida para sempre. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9 diz que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, desde antes dos tempos eternos. E na sua onisciência, Deus sabia que o homem pecaria e deu-nos essa provisão, irmãos. Aos salvos, aos eleitos. Então ter essa segurança, essa visão. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro do Cordeiro, da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Sabe de quem está falando aqui? De 1/3 dos perdidos. Não tenha medo de você ceder a esse momento, você não vai para o inferno, você não vai adorar a besta, você não foi programado para isso, irmão. Não vai, custe o que custar, doa quem doer. Não somos das trevas. Então esta mensagem aqui, que às vezes lá na escatologia colocam medo, que vai sofrer, você está fora disso. Isso aqui é uma previsão, é uma profecia mostrando uma realidade que tem tudo a ver com a vida daqueles que não têm o seu nome inscrito no livro da vida. Sabe o que é inscrito, irmãos? Inscrito é alguma coisa que não se pode remover sem danificar. O apóstolo Miguel Ângelo chega a dizer, se eu fosse para o inferno, Jesus iria comigo. Porque a palavra diz que nós somos um espírito com ele. Fique seguro disso, fique tranquilo, você só precisa ouvir a Deus. Eu colocaria aqui Provérbios 1:33, Provérbios 1:33, diz assim, o que me der ouvidos, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. E que quanto mais a gente vai conhecendo a verdade, mais a gente honra a palavra. Quanto mais você honrar a palavra, mais a palavra vai te honrar. Esse é o fato. Aqui na página 24,
O apóstolo Miguel Ângelo diz assim: é importante nos lembrarmos de onde viemos, porque assim podemos reconhecer a bondade do Senhor Jesus Cristo e não reclamaremos das circunstâncias negativas, achando que Deus nos abandonou, porque o maior sofrimento de uma pessoa que não conhece essas verdades é que ela tem uma instabilidade espiritual, emocional, sabe, Ana Paula, muito grande. Muito grande. Às vezes a pessoa acha que sabe tudo e na verdade nunca aprendeu nada. Porque quem aprende precisa aprender que o aprender é conhecimento, e conhecimento é uma fonte inesgotável de sabedoria. E nós temos que aprender o tempo todo. Essa é a grande verdade. Nós temos que estar atentos, ligados, porque a palavra de Deus é de conhecimento, é de ensinamento, é de crescimento, é de evolução, é de desenvolvimento. Efésios capítulo 2, versículos 1 a 4, nos dá essa segurança, irmãos. É algo definitivo. Ele vos deu vida, isso é resgate, isso é remissão. O que o profeta disse lá no velho pacto? Ele disse: olha, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mortos, né? Mortos. Ele diz: mas ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o princípio da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Esse versículo aqui, irmãos, ele carece de uma contextualização. A Bíblia sem contextualização é apenas sensacionalismo, lembra? Bíblia sem contextualização gera religião, no sentido humano, religiosidade, porque ela é a religião do original é religare, é a remissão. Somos nós os remidos, aqueles que entendem que nós estamos religados, não há mais como separar isso. Mas se a pessoa não tem essa segurança, ela fica à mercê de alguma coisa muito terrível, porque ela fica instável, ela fica insegura, ela não vive essa verdade. E ele disse que antes, quando a gente não tinha essa virtude, essa vantagem que nós temos, podemos dizer hoje, né, com a revelação da graça de Deus, olha como o povo andava, segundo a carne, segundo os filhos da desobediência. Quer dizer que esta carne, eu gosto desse texto, para dizer a você o seguinte: esta carne, ela tem um material, que é o pó, que é o mesmo material da carne do ímpio, sabia? É o mesmo material. Deus fez do barro, o mesmo barro, ok? Agora, quando nós entendemos que no Espírito nós somos diferentes, então este vaso de desonra passa a ser um vaso de glória. É a diferença. Mas, segundo esta carne, vamos no versículo 3. Entre os quais andaste outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Quer dizer que as inclinações da carne nos levam às obras dos filhos das trevas. Segundo as inclinações da nossa, continua lá, filhinho, da nossa natureza. Quer dizer que há uma questão que nós precisamos entender, que essa natureza, por natureza carnal, pela constituição terrenal, pelas tendências de que a gente julga, cuidado. Eu sei que às vezes eu peço para voltar, eu paro numa vírgula. Irmãos, você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Eu preciso ser radical, às vezes um pouco contundente, ou quiçá até muito, mas como diz o nosso RR, temos sempre pessoas de Itanhaém, um beijo para a nossa família da fé em Itanhaém. O bispo Ricardo Rocha sempre diz: bispo, foi cirúrgico hoje, né? É cirúrgico, é uma forma cirúrgica, e nós precisamos entender que o pó, a carne, na sua concepção, a conjuntura humana, esse mundo que Jesus disse que jaz no maligno, ele é de fato algo tendencioso, irmãos.
Então ele diz que é uma natureza que nos iguala, que nos coloca numa tendência de filhos da ira. Isso é Bíblia comentada. Humildade, tá bom, irmãos? Não é soberba, é segurança. Mas é a Bíblia Revista Atualizada João Ferreira de Almeida, cuidado. Porque tem uma Bíblia aí que até a irmã Hilda me mandou hoje para eu entregar para o apóstolo, que naquela Bíblia, que é mais moderninha, colocaram até a palavra trindade, né? Ou livre-arbítrio. Tem uma palavra lá que não existe no original, que está nessa outra Bíblia. Então temos que ter muito cuidado. Se você tem uma Bíblia Revista Atualizada João Ferreira de Almeida, uma Bíblia ligada a King James, uma Bíblia ligada ao grego koiné, as primeiras, né, variações, segure com carinho, porque está ficando difícil, complicado, né? Realmente o que estão fazendo hoje com a modernização da Bíblia. Mas essa revista aqui, comentada, né? Visite o nosso site, Escola de Capacitação e Crescimento Espiritual, está lá com todas as mensagens lá no nosso site, então, na nossa página, né, de missões no YouTube. Visite, você vai ver como é que isso tudo a gente vai dissecando aqui e trazendo as raízes da revelação da graça de Deus para a glória de Deus, e como isso vai fazendo uma diferença na nossa postura espiritual. Senão a pessoa se distrai, irmãos, se distrai. E diz que também, ele diz, natureza filhos da ira, como também os demais. E o versículo 4, ele diz, mas Deus, e aí vem a nossa lado bom, mas Deus, sendo rico em misericórdia. Então, ao invés de, às vezes, você ficar reclamando, tem gente que reclama muito, gente que fala, mas Deus, não, vem uma situação negativa, você diz, mas Deus... Aprenda a colocar o dedão na cara do diabo, daquela acusação, daquele pensamento, às vezes, de uma situação que te afronta, às vezes até uma tristeza, um pecado, um erro do passado. Meu amado, o passado não pode ser o teu coveiro, ele pode ser no máximo o teu professor. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, nós temos que caminhar devagar. A conclusão da nossa introdução da aula hoje vai ser aqui nesse texto mesmo, porque eu preciso falar aqui com vocês alguma coisa muito forte que Deus já me mostrou nesse texto, já tem me mostrado há alguns anos. Porque diz assim, mas Deus, presta bem atenção, olha, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou. Aí eu vou te fazer uma pergunta aqui nesse texto. Deus te ama porque tem misericórdia? Ou tem misericórdia de você porque te ama? Deus ama você porque tem misericórdia? Ou tem misericórdia de você porque te ama? A misericórdia de Deus, irmãos, é para aqueles a quem Ele amou desde antes da fundação do mundo. E sabe por que Deus deixou a você essa misericórdia? Para que você seja misericordioso. Sabe como as misericórdias de Deus se manifestam hoje em dia? Através das nossas vidas. Então, às vezes, ao invés de você ficar pedindo misericórdia, misericórdia, você vai exercer misericórdia pelo teu próximo. Essa aqui é a verdade. Diga, eu sou um instrumento da misericórdia de Deus. Deus, rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Olha que coisa tremenda. Então tem aí uma conexão ao nosso chamado, à nossa visão, que só se atinge com esse crescimento. Agora, se você não cresce em nada disso, irmãos, tudo fica muito mais complexo. A pessoa fica presa às obras da carne, a pessoa fica achando que é com a carne que ela vai resolver, tanto na vida pessoal como também na vida do outro, e fica julgando o outro, e fica o tempo todo, julgue menos e ame mais, irmãos, porque Deus nos amou, foi por causa desse amor que Ele exerceu essa misericórdia pelos seus filhos, para que nós façamos a diferença nesse mundo. Às vezes a gente vai se enganar mesmo, às vezes você vai até, claro, a ingratidão é uma coisa triste, não é verdade? Às vezes você vai dizer, puxa vida, eu investi, eu cuidei, eu ajudei. Irmão, se houver alguma situação em que haja um polo negativo e um polo positivo, que você não esteja no polo negativo, porque quem estiver no polo positivo vai estar sempre agradando a Deus. Ok? Romanos capítulo 3, versículo 10 a 12, agora o apóstolo começa
direcionar mais ainda o livro, vale a pena você ler, esse livro é maravilhoso, realmente um contexto tremendo, mas é claro que eu não te chamaria aqui só para ler o livro, porque isso você pode fazer na sua casa, né? Aqui nós vamos pincelando alguns detalhes e Deus vai falando de maneira muito direcionada a cada um de nós, porque é assim que Ele usa o culto racional para o nosso crescimento, né? Para a mudança, a transformação da nossa mente. Mas agora Ele começa a direcionar, então, com essa questão do redimir, né? Desse significado. O que significa redimir? Redimir é uma palavra que significa comprar, literalmente comprar. Comprar, trazer para você, requerer, tomar posse, resolver a situação. Então, nossa situação, diga, minha situação está resolvida e é com Deus. É com Deus. Amém? Então vamos lá. Romanos capítulo 3, versículo 10 a 12. Como está escrito? Não há justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Então olha só, essa nossa condição carnal, essa condição em que todos nós estávamos perdidos antes da cruz do Calvário, e que agora há um resgate. Então nós temos que entender, essa segurança que traz quando a gente começa a entrar nesse viés da soberania de Deus. Porque o pessoal lá fora não entende isso, tem um medo tremendo, tem uma insegurança da salvação. Conosco a coisa começa a tomar um rumo então de postura, de uma qualidade de segurança, de algo que é totalmente ligado à soberania de Deus e que traz uma abrangência de salvação à nossa vida, que só quem entende isso vai experimentar. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 a 20, diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Eu gosto dessa palavra aqui, até para dizer a você, quando fala fim dos tempos, a Bíblia aqui, olha que coisa interessante, tem muita gente que tem um medo do fim dos tempos, né? Sabe quando começou o fim dos tempos, ou começaram, sabe quando foi? Logo que Jesus disse, consumado está, na cruz do Calvário, né? Está consumado. Ali começa, então, o período do fim dos tempos. Os primeiros tempos, até o nascimento de Cristo e o cumprimento dele, do seu ministério aqui na terra. Pronto. Essa é a divisão. Ele diz agora, a nossa vida antes de termos Jesus era fútil procedimento. E hoje temos que corrigir, temos que alinhar, temos somente que andar conforme nós já conquistamos. E não há como perder, não existe, diga, não tem possibilidade de perdermos nessa terra. Claro que não. Apocalipse capítulo 12, versículo 11, esclarece isso. Por que nós não podemos perder? Porque nós temos algo que foi definitivo. Nós temos essa segurança no sangue de Cristo. Ele diz, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face na morte, não amaram a própria vida. Então o sangue de Jesus que viabilizou tudo isso, e que viabiliza a nossa vitória. Gálatas capítulo 3, versículo 13 diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Então essa remissão, irmãos, ela está completamente definida pelo sacrifício de Cristo. Sabe que tem gente que diz assim, o sangue de Jesus tem poder, não é verdade? Eu digo assim, o sangue de Jesus já executou o poder que ele tem na nossa vida. Agora nós temos poder. O poder do sangue de Cristo está em nossas vidas. Nós é que precisamos evoluir para viver isso, essa remissão com todas as vantagens.
Filipenses 4,13 diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Romanos 8,37 diz que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, em Cristo Jesus. Colossenses 2, versículo 14, sela isso. Ele diz, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Então nós somos os remidos de Deus, diz aqui o apóstolo, nós precisamos dizer em uma só voz, né, que das mãos dos inimigos, nós já somos predestinados para o louvor da glória de Deus, e nós não temos, já saímos todos, não temos mais, ele não tem mais acesso, não tem autoridade nenhuma, não tem liberdade nenhuma, porque nós temos essa segurança em Deus. Eu gosto quando a palavra de Deus nos traz para esse eixo, sabe, de verdade, de segurança, de crescimento, de evolução. João 8, 31 e 32, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é viver esta liberdade, esta verdade. Diga, a verdade gera liberdade. Diga, mas é a liberdade com a verdade. Diga, a Bíblia com contextualização. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Quer dizer que se a pessoa se demove desta revelação, ela fica acessível ao jugo de escravidão. Ela volta a uma possibilidade de decair da graça. Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14 diz, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Nós não somos mais pecadores, nós fomos remidos. Deus não nos vê como pecadores. Porque você sabe que o sacrifício de Cristo, ele foi a materialização agora, com eficácia, daquilo que Deus começava a apontar desde o Éden. Quando manda lá o carneirinho para ser sacrificado, e Adão e Eva cobrem a sua nudez com as peles do cordeiro, o sacrifício, tudo aquilo, já começava depois com tudo que foi durante a lei, até Cristo morrer na cruz, e agora temos a revelação da graça de Deus, era para que o homem, que você imagina, que nesse fechamento, para a gente já engatar, né, encaixar com a próxima aula, você imagine, o homem que havia experimentado aquela comunhão plena com Deus, depois ter o sentimento do pecado, não conseguia de forma alguma se sentir justificado. Você viu? Não, era impossível. Mas Deus é o mesmo, o Deus onisciente, o Deus criador, ele promovia uma questão, uma sensação para que o homem conseguisse tentar se aproximar dele, até que o perfeito viesse, que era Jesus Cristo. Então, todos aqueles sacrifícios, tudo aquilo apontava para Jesus Cristo. E agora, hoje, ainda hoje, muitas pessoas vivem perdidas, vivem confusas, vivem enganados. Ele diz, nós temos agora a redenção, a remissão dos pecados, agora definitivamente. Antes, o homem, porque para Deus nunca mudou. Você vê mesmo na história do Gênesis, quando Deus está ali falando com Adão, Eva, eles estão escondidos, mas Deus está vendo, Deus está falando. Então, a onisciência de Deus, a onipresença, a onipotência, os atributos da divindade nunca mudaram. Deus não precisava de lei nem de sacrifício nenhum para chegar ao homem, mas ele permitiu para que o homem, daquela forma mesmo, servisse a Deus. Olha que questão tremenda. Que tudo caminhava para algo perfeito. Hoje nós temos acesso livre, hoje nós temos a perfeição, hoje nós temos a remissão ampla, geral e irrestrita, e as pessoas não vivem isso. Gálatas 5:1 diz, para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo. Então, a pessoa se submete de novo ao jugo de escravidão.
Colossenses capítulo 3, capítulo 1, 13 e 14, reforçando, ele diz que ele nos libertou do império das trevas, irmãos, ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Está claro isso aqui ou não está? Está claro. Agora, a nossa postura, a nossa convicção, a nossa confissão, o que nós vamos viver nesta terra vai fazer toda essa diferença. Provérbios capítulo 6, versículo 2, diz: estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Agora nós precisamos entrar nessa conexão de que o sábio aqui já trazia numa revelação que hoje nós precisamos entender: o pacto de boca, o pacto de promessa. Você tem uma trombeta, a tua trombeta tem que ter um sonido claro. Nós vamos parar aqui hoje com essa conexão perfeita para o próximo capítulo, que nós temos aqui já algumas páginas ainda, vamos andar por elas com certeza, mas o capítulo 2 diz assim: remidos do abandono e da solidão. Então olha que conexão perfeita, olha que palavra de segurança, é amplo, diga esta ligação, estes benefícios, nós vamos começar a mergulhar mais neles a partir da próxima aula. Eles são tremendos, sabe? Eles são exclusivos, eles são disponíveis. Diga remidos, para não ser esquecidos. Amém? Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Amém. Não seja mais uma vítima da mentira, seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise, seja um protagonista da vitória. Eu sou o Bispo Daniel Anecleto, minha linda e querida esposa Bispa Lídia, e essa foi a nossa escola de capacitação e crescimento espiritual. Deus maravilhoso, Jesus querido, obrigado, Senhor, somos remidos teus. Que segurança, jamais nos sentiremos abandonados neste mundo, não, nós viveremos seguros, tranquilos e sem temor do mal. Que a tua graça, o teu amor e as doces consolações do teu Espírito Santo, Paizinho querido, se manifestem, não só hoje, mas eternamente. E os remidos do Senhor, digam amém. Amém. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom demais. Ele é bom demais. As angústias e aflições ficam para trás. Meu coração palpitou de alegria e de paz, porque Deus é bom. Aleluia. Deus é bom demais. Quero ouvir o coro só de vozes celestiais cantando assim. Aleluia. Deus é bom demais. Quero ouvir o coro só de vozes celestiais cantando assim. Aleluia. Deus é bom demais. Mais uma vez eu quero ouvir. Quero ouvir um coro só de vozes celestiais cantando assim. Aleluia, Deus é bom demais. Ai, como o Senhor é bom. Todo tempo Ele é bom. Ele é Nosso ministério e participar do desafio de evangelizar o mundo. Presencialmente, no momento da semeadura, coloque um envelope com sua oferta de amor na salva. Temos urnas localizadas no hall de entrada e no hall social que podem ser usadas a qualquer momento para depositar sua semente. Você pode ir ao balcão administrativo para utilizar o seu cartão ou pode acessar o QR Code para Pix, que está nos bancos da igreja e fixados no hall social.
se preferir por transferência bancária para nossas contas. De forma online pelo site igrejacristovive.com.br, usando o PayPal e o PagSeguro. Em nosso aplicativo, que pode ser baixado para o sistema de iOS ou Android. Catedral Cristo Vive. Um memorial ao Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Soberano, o Todo-Poderoso, o grande pastor das ovelhas. Construída pela visão inspirada por Deus ao apóstolo Miguel Ângelo, com a cooperação dos servos fiéis ao Altíssimo, da Cristo Vive. Sede internacional da Graça de Deus, no Rio de Janeiro, Brasil, onde sonhos se tornam realidade. Venha, envolva-se, participe. A Cristo Vive você, um desígnio de Deus.